Tudo bem? Estamos aqui com o Bruno, depois eu vou postar uma foto da tensão que o Bruno fica momentos antes da gente começar isso aqui. É coisa séria, ué. Coisa séria. Então olha só, hoje a gente vai falar sobre algumas dicas que você precisa ter na sua busca de emprego aqui no Canadá. Os 5, na verdade eu fiz até 6. Deixa eu só resumir para 5. Eu dei uma comprimida aqui. Mas as 5 dicas para você melhorar as suas chances de empregabilidade aqui no Canadá e o que você pode fazer para realmente ter mais chances de ter um emprego melhor. Eu não estou falando daquele primeiro emprego, do emprego que você está arrumando só para pagar as contas, não. Eu estou falando daquele emprego legal que você quer arrumar, que seja na tua área de formação, que seja na tua área de vontade, de desejo, que você quer ter o máximo de sucesso aqui no Canadá. Então vamos lá, primeira coisa. Primeiro eu quero convidar vocês, não sei se dá para ver aí, dá para ver, Bruno? Para a Expo Canadá, que vai ser agora em setembro. A gente vai estar em várias cidades, se vocês quiserem acessar o site, é www.expocanadá.com.br. Se você baixar um pouquinho, Bruno, só baixa. O Bruno não sabe mexer, você clicou. Bruno ele, ali. Desce, meu filho, desce. Ao contrário, você está subindo. Aí, pronto. Dia 10 de setembro a gente vai estar em Vitória, dia 11 em Porto Alegre, dia 13 em São José dos Campos, dia 14, sábado, a gente vai estar em São Paulo, dia 16 em Brasília, 18 em Natal, 19 em João Pessoa, 21 no Rio de Janeiro, 23, se não me engano, aqui 23 em Cabo Frio, 24 a gente volta ali para pertinho de São Paulo, no ABC Paulista. Então, se você quer uma chance de conhecer tudo sobre as oportunidades e os desafios para você chegar no Canadá, é expocanadá.com.br. Eu quero dividir com vocês uma coisa muito interessante. Eu recebi um relatório da KPMG sobre a galera que fala inglês do Brasil. Então, tem vários dados super interessantes, depois eu posso fazer até um podcast sobre isso, mas o principal deles fala sobre a quantidade de brasileiros que é fluente em inglês. E, pasmem, menos de 1% da população do Brasil tem algum tipo de fluência em inglês, quer dizer, não é realmente totalmente proficiente, não. E daí, um alerta para a grande dificuldade de fazer um processo migratório se você não for realmente proficiente em inglês. E a proficiência em inglês ela é adquirida normalmente num país de origem de língua inglesa, e eu sugiro que você quer migrar para o Canadá, que você venha para o Canadá. Daí procurar Canadá Intercâmbio, www.canadaintercambio.com.br ou www.com só, Canadá Intercâmbio. Você vai conseguir conversar com os nossos especialistas e entender qual é o programa que cabe no teu bolso e que atende às tuas necessidades. Olha só, normalmente o que eu percebo é que a galera do Brasil acha que vai resolver esse assunto do inglês muito rápido e que em 6 meses eu não tenho inglês nenhum e rapidinho eu vou estar falando inglês. Isso não é verdade, tá? Para você ser fluente no nível que exige o governo do Canadá para um processo migratório, você realmente tem que ser fluente no speaking, reading, writing and no listening, que é o mais importante. Numa prova de 0 a 9, que é o IELTS, normalmente você precisa de 8 no listening e 7 nas outras habilidades. Então, não é uma prova fácil, você tem que saber lidar com a prova e você precisa primordialmente saber inglês para ter alguma chance de se defender nisso. Então vamos lá. Quais são as 5 dicas que eu quero dar para vocês hoje, que eu separei aqui, de como você consegue arrumar um emprego melhor aqui no Canadá? Eu acho que a primeira dela não é nenhuma das 5, é a 001/A. É o seguinte, é o teu nível de inglês. Se você for para Quebec, teu nível de francês. Mas se você não conseguir se vender, se você não conseguir ter um elevator pitch, que é falar o que você faz, o que você quer, em 15 segundos que você desce do quinto ao térreo, num elevador corporativo, cara, você não vai ter chance de ter sucesso aqui no Canadá. O teu sucesso no Canadá é proporcional ao nível de proficiência que você tem com o idioma oficial do país ou da província que você está, francês para Quebec e inglês para o Canadá. Quando eu falo inglês, eu quero dizer francês também pro resto, tá? Mas assim, além do inglês, o que você precisa? Cara, uma das coisas que eu preciso, que você tem que saber pra caramba, é fazer o teu networking. Que isso é a tua rede de contatos, são as pessoas que você tem relacionamento profissional e que você pode mostrar, o Bruno está balançando tudo aqui, e você pode mostrar quem você é, aqui você veio e qual é a tua forma de trabalhar, como você é profissional. Eu acho que uma coisa importantíssima aqui no Canadá é você chegar na hora.
é você, quando está com uma agenda, um compromisso profissional, chega na hora de demonstrar que você é profissional nisso aí. Então, assim, a sugestão que eu dou para você, primeira, é se preocupe com o seu networking. O networking, essa rede de contatos, você pode começar a fazer lá no Brasil. Você tem mídia social, você tem o teu LinkedIn e você já deve começar a entrar em contato com as pessoas, instituições, feiras, eventos, tudo que seja relacionado ao seu campo profissional. Né? É importante que você imagine o seguinte: cara, eu não conheço ninguém aqui, eu não tenho amigo, não tenho família, não tenho nada disso. Então, e você não sabe nada, você não sabe nem onde é o supermercado. Então, as coisas mais importantes têm que vir primeiro. E uma das coisas mais importantes que você pode fazer é realmente entender, se você está numa profissão que é regulamentada, qual é o órgão regulador, o que você precisa fazer, quais são as exigências desse órgão regulador, que normalmente são 3. Você precisa fazer um estágio na tua área, você precisa fazer uma avaliação das tuas credenciais acadêmicas e entender se eles exigem alguma coisa para ter essa credencial aqui e fazer um teste de proficiência daquele assunto que você é especialista e um estágio de um número variado de horas, dependendo do que é, nessa tua área também. A gente não cuida disso, que na Intercâmbio e o Ed Santos Immigration, muita gente me procura falando, Ed, eu queria ajuda com arrumar emprego e tal. A gente não faz isso, o que eu estou tentando dar para vocês são dicas para que você tenha mais chance de obter sucesso quando você estiver aqui. Esse negócio do networking, para aquela galera que está vindo fazer college aqui, o college é uma forma excelente, não só de você mitigar o problema de você ter uma idade mais avançada, ganhando pontos no teu perfil, pelo fato de estudar e trabalhar aqui no Canadá, mas como os professores normalmente trabalham nesse segmento que eles estão dando aula, você vai ter mais chance de construir uma relação e entender quais são os reais desafios para você conseguir um emprego. Então, assim, a primeira dica é networking. Você já pode começar no Brasil, fazer contato com as empresas, fazer contato, não procurando emprego, não é isso não, porque esse aqui é o teu filme, mas é entendendo o que eles precisam, o que eles estão fazendo, o que está acontecendo no mercado, as feiras, e todos os eventos que são relacionados ao teu negócio. O outro ponto que eu achei muito interessante, eu estava lendo umas reportagens sobre isso, por isso que eu quis fazer esse podcast, eles estão chamando isso aqui de Line It Up. Line It Up your CV description with the job offer. Isso quer dizer o seguinte, não tenha medo de modificar aquilo que você tem no teu currículo para que seja mais adaptável a essa oferta de trabalho. Então você tem que lembrar sempre que aqui no Canadá, a primeira pessoa que vai fazer os primeiros screenings, as primeiras verificações dos currículos dos candidatos, ou é uma máquina, ou é uma pessoa de um nível mais baixo dentro dos recursos humanos. Então é importante que o teu currículo reflita aquelas palavras-chave, aquelas necessidades que estão destacadas e que você possa mostrar que você atende aquilo ali. Lembrando que ou você está falando com uma máquina que só quer ler essas palavras para botar você adiante, ou você está falando com uma pessoa de nível júnior, né? Isso que eu quero dizer, no RH, e que aí vai levar esses currículos que atendam isso mais adiante. Então é importante que você line it up o seu currículo com essas exigências. A outra coisa é position you as a direct match for a particular role that you are gunning for. Don't be afraid to modify wording, switch around key terms and swap bullet points in and out. Your resume is not a tattoo. Então, para quem tem tatu que nem eu, sabe que não dá para tirar, mas se você entendeu que essa é a tua vaga, você tem que ser absolutamente direto e reescrever o teu currículo para atender aquela oportunidade de emprego específica. Essa história que eu vejo muita gente fazendo, de mandar 400 currículos igual para todo mundo aqui no Canadá, muito raramente tem chance de sucesso. Você tem que sempre ser muito educado, muito polido nas suas relações profissionais aqui no Canadá, não só no seu falar, e por isso o inglês é tão importante, né, porque você comete erros que te tornam o tímido, que é visto como mal educado, ou só mal educado mesmo, sem você nem saber. Mas é importante que, além de você ser educado, você seja um pouco fora da norma. Você não deve, nessas apresentações pessoais ou através de currículo, ser boring, ser uma pessoa muito metódica, muito sem sal. Você tem que tentar um pouco mais, porque você tem que se destacar perante a concorrência. Então não tenha medo de dizer que você, em oportunidades anteriores profissionais,
liderou esse tipo de resultado, ou de venda, ou de atitude, que você é uma pessoa determinada ou não. Eu acho que o principal problema dos imigrantes que estão aqui, que estão procurando emprego, é que eles acham que ele quer qualquer emprego, eu aceito qualquer coisa, e ele não está determinado para aquele emprego em si que ele está realmente buscando. Então, assim, perca um pouquinho de tempo, line up o seu currículo, o seu approach, o seu espírito, para você ir direto àquele emprego que você realmente quer e aí trabalhar naquela área se você não conseguir. Você tem que estar pronto para rejeição. Isso aí é igual quando a gente era criança e tentava arrumar uma namorada no carnaval. Você vai levar 50 nãos com um sim, questão matemática, mas você tem que focar naquilo que te interessa. Eu estava conversando com uma senhora que trabalha numa empresa de recrutamento aqui, uma headhunter. Ela falou assim: "My candidate sent a thoughtful, non-robotic thank you note to each person with whom he had an interview, with about 2 hours of leaving their offices. The other candidate sent nothing." Quer dizer, aquele candidato dela mandou uma notinha educada, polida, simples, a todas as pessoas com as quais ele foi entrevistado, agradecendo pela oportunidade. O outro candidato não mandou nada. Ela não disse para mim quem é que foi ou não foi contratado, mas ela disse: essa é uma prática muito legal que faz com que você seja lembrado num aspecto muito importante, que é ser formalmente educado, dizer please, thank you sempre aqui no Canadá, e depois de uma entrevista falar: olha, eu agradeço o tempo que você dedicou a mim. Outra coisa importantíssima aqui no canal, então são 3, né? Vou pro terceiro, né? Voltando lá, o primeiro, networking. Primeiro o inglês, né? Que é o 00A, nem entra nisso aqui. Mas o networking, que é você começar a tua rede de contatos aqui. Line it up, o seu CV tem que corresponder ao que é aquela oportunidade. E agora eu vou falar sobre craft a knockout cover letter in a CV to the point. O cover letter é uma coisa super importante aqui no Canadá, tão ou mais até do que o currículo, porque ele fala por que você é o candidato ideal para aquela vaga. Então, um cover letter, ele é direcionado àquela oportunidade específica. Você não pode fazer o mesmo cover letter para várias oportunidades de várias empresas distintas. E aqui no Canadá eles dão muita valia em por que você quer trabalhar nessa empresa. E eu vejo muitos imigrantes dizendo o seguinte: não, eu quero trabalhar porque eu preciso trabalhar em alguma coisa, porque eu não tenho dinheiro, porque eu preciso de uma oportunidade e tal. A empresa não está preocupada com isso. A empresa está preocupada que você se identifique com os valores dela. Então, dizer, cara, olha só, eu gostaria de trabalhar nessa empresa porque eu vi que a Canadá Intercâmbio cresceu muito nos últimos anos. Eu sei que vocês têm 12 lojas no Brasil, eu sei que vocês têm 2 unidades de atendimento ao cliente no Canadá, eu sei que vocês ganharam o prêmio Profit 500, eu sei que vocês tiveram um faturamento próximo de 5 milhões de dólares, eu sei que vocês têm 53 funcionários, ou seja, você estudou um pouquinho sobre a empresa. Então não é só uma oportunidade qualquer, você quer trabalhar em qualquer lugar que te pague um salário. Não, você está buscando uma empresa que se identifica ética e moralmente com você, que tem os mesmos valores que você, e que você, por causa disso, porque como aqui sobra emprego, a realidade é essa, eles estão querendo contratar direito para não ter o gasto de recontratar amanhã. Então ele quer identificar em você um candidato que percebeu nessa empresa valores e objetivos que têm a ver com a empresa. Então você tem as mesmas vontades, desejos, respeito que a empresa tem. Mas é importante que você, isso aqui é legal, achei muito legal, craft a knockout cover letter, ou seja, cara, tem que ser uma pancada firme, o teu cover letter tem que ser muito melhor do que o da concorrência, não só visualmente, que eu acho que você tem que procurar different cover letters and CV formats aqui no Canadá, mas você tem que falar coisas que vão fazer com que você realmente seja diferenciado. E o que é isso? Tem que ser a verdade. Então o que é você? Né? Você é uma pessoa que é mais esforçada? O que é? Por que eu gostaria de contratar você? E o seguinte, por que você quer trabalhar nessa empresa? Faz sentido para a empresa? Você tem os mesmos valores? Eu me lembro que uma vez eu fui fazer uma entrevista com uma menina e eu comecei a perguntar para ela, por que você quer trabalhar aqui? E ela falou, não, porque eu preciso do emprego, porque eu preciso pagar não sei o quê. Eu falei, olha só, você está dizendo por que você quer trabalhar aqui em função de você só, mas não em função dos valores que a gente se identifica. Então, para ela, na verdade, ela não estava procurando um emprego com a gente, ela estava procurando qualquer emprego, qualquer oportunidade, que é uma coisa muito comum no Brasil, eu entendo, mas isso na cultura corporativa canadense não cabe.
Então é preciso que você tenha um pouco de paciência. Apesar do Canadá ter muito emprego, aqui se demora para arrumar um emprego justamente porque eles estão buscando candidatos que se identifiquem com a cultura corporativa da empresa que está oferecendo essa oportunidade. Então é legal que você entenda isso e que você craft a knockout on your cover letter, onde você diz, olha só, cara, eu me identifiquei com vocês, por isso assim assado, isso se parece comigo, é a oportunidade de trabalho que eu quero, de crescimento, eu vi que essa empresa tem isso e aquilo que eu admiro, que eu respeito. Né? Você tem que endereçar essa carta à pessoa certa. Esquece dear sir, dear madam, or a quem, to whom it may concern, a quem interessar a posse. Você tem que, se você não souber quem é a pessoa, se você conseguiu não descobrir o nome, o que demonstra o teu interesse, talvez você deva botar pelo menos ao diretor de recursos humanos. Né? Mas não faz uma coisa muito generalista, não. Quanto melhor direcionada essa carta, a pessoa responsável, mais eles vão entender que você pesquisou sobre isso e eles têm muito interesse em pessoas que são curiosas e que conseguem avançar mais quando está todo mundo no mesmo nível. Né? E é importante que você, logo de cara, escreva um parágrafo que impressione e que mostre por que você é o candidato melhor e que traga uma certa vontade, interesse, curiosidade de eles chamarem você para uma entrevista, onde você deve focar na compreensão do que a empresa precisa. É importante que você leia, releia, converse com pessoas do teu círculo profissional que você respeita e confie para que elas possam dizer para você, olha, cara, essa empresa deve estar procurando isso, está buscando isso. Então é interessante que essa primeira frase de abertura desse seu Knockout Cover Letter seja uma coisa que os deixe curiosos para conversar com você. Né? Então esse é o número 3. E lógico que o CV to the point, dizendo, olha só, cara, se a vaga é para isso aqui, o teu currículo tem que estar adaptado àquela vaga. Né? Não adianta você ser muito generalista e tal, porque você vai ficar em segundo plano. Número 4 aqui no Canadá, que eu acho super importante, eu sei, Bruno, que tem umas pessoas já perguntando algumas coisas, mas eu vou voltar a isso aí, eu quero só passar rapidinho os 5 pontos. Os 5 pontos. O quarto ponto é check your social media. Você tem que saber o teu LinkedIn, você tem que saber o teu Facebook, o teu Instagram, o que está lá. Se lá está aparecendo você bêbado o tempo todo, você está tomando cachaça, saindo com um monte de menina e fumando maconha, de repente você não é o melhor candidato para aquela empresa. Todo mundo tem a liberdade de fazer o que quiser, mas você tem que entender que as empresas aqui no Canadá olham a mídia social como uma forma de conhecer um pouco melhor aquele candidato. Então é importante que, especialmente o teu LinkedIn, que é a mídia social profissional tua, reflita esse profissional que você está dizendo que você é nesse cover letter e nesse currículo. Agora, o teu Facebook e o teu Instagram e outras coisas tem que demonstrar esse mesmo nível profissional e nível de respeitabilidade. A verdade é essa. E se você não está no LinkedIn, aqui no Canadá você não existe profissionalmente. Bom, e para fechar, eu acho que essa é super importante. Se você não sabe onde você quer chegar, você nunca vai conseguir coisa nenhuma. Você tem que fazer o teu trabalho. Você tem que entender quais são as tuas oportunidades aqui no Canadá, quais são os desafios que estão na tua frente, e dentro da tua carreira, lógico que inicialmente você vai baixar 1, 2 degraus aqui para você poder obter um emprego, porque você não tem experiência canadense. Hoje eu estava conversando com um cliente nosso e ele falou para mim, não, olha só, a nível salarial não tem muita diferença entre onde eu estou e o que eu poderia galgar aqui dentro dessa empresa. Mas eu não me vejo mais aqui mais do que 2 ou 3 anos. No entanto, as pessoas que trabalham comigo, uma está 16 anos, outra está 18 anos. Eu não sei como eles conseguem. E eu disse para eles, olha só, cara, não é todo mundo que quer ficar rico, não é todo mundo que quer crescer profissionalmente, tem muita gente que está acomodado e aceita aquilo ali e está ótimo e não tem nada de errado nisso. Agora, se você quer vir para cá e quer crescer, o Canadá te dá essa oportunidade, você tem que saber se moldar a eles não vão se moldar a você. Tá? Eu chamo isso aí de do your homework, que é mantenha o foco naquilo que você quer. Não adianta você dizer, olha, eu vou fazer qualquer coisa até eu conseguir um emprego ideal. Lógico que se você tem pouco dinheiro, está vindo para o Canadá com pouco dinheiro, as coisas são caras aqui e o câmbio é 3-1, você, como eu, lá foi um dos vários erros que eu cometi quando vim para cá, lá no comecinho,
eu tive que aceitar qualquer emprego e estava preocupadíssimo com dinheiro, então na segunda semana, eu acho que na primeira semana, sei lá, eu já arrumei um emprego que era péssimo, depois arrumei junto um segundo emprego que era péssimo, depois arrumei um terceiro emprego junto que era pior ainda. Então eu tinha 3 empregos horrorosos, em vez de ter tempo para poder procurar um emprego bom, que chegou para mim depois, graças a Deus. Demorou até pouco, 6 meses, mas eu estava extremamente focado em procurar isso, então era só isso que eu fazia. Eu não fazia mais nada, até porque eu não tinha nem dinheiro para fazer. A quantidade de dinheiro que você traz para o Canadá é proporcional ao nível de estresse que você vai passar nisso. Então é muito fácil eu falar para você ficar tranquilo e busque um emprego ideal e dê tempo ao tempo para que você possa maturar essas oportunidades, mas você tem que ter grana para isso. Então só revisando, eu vou abrir para as perguntas de vocês, um inglês fundamental, né? Sem isso, de um nível de proficiência, de escrever, de debater, de fazer uma conversa, de levar um papo como esse que a gente está levando aqui em inglês. Se você não tem isso, você vai ter sérias dificuldades de arrumar um bom emprego aqui no Canadá. E não acho que você vai atingir esse nível de proficiência com 3, 4, 6 meses aqui no Canadá, não. Isso é coisa de 1 ano para a grande maioria dos brasileiros. De novo, a KPMG me deu um relatório agora, ontem, mostrando ali que menos de 1% da população do Brasil tem algum nível de proficiência em alguma das habilidades Listen, Speak, Reading and Write. Então é muito baixo. Então, primeiro, networking, você tem que começar a construir a tua rede de contatos aqui no Canadá. O segundo, line it up, ou seja, você tem que estar com o seu currículo focado para aquela vaga que você está trazendo. Você tem que ser memorável, você tem que ser uma pessoa que eles se lembrem. E você não pode ser boring, não pode ser uma coisa chata, medíocre, tem que ser um negócio que stand out, que aparece diferente dos outros. Eu acho que deve ser tanto visualmente o teu currículo e tua cover letter, quanto o que está dizendo ali. O número 3 é craft a knockout cover letter e o CV to the point. Tem um cover letter que é uma apresentação sua e por que você se encaixa nessa empresa. Mas esse por que você se encaixa não é porque a sua mãe está doente, você tem que pagar remédio, e porque você está desempregado há tanto tempo, você precisa disso, daquilo. Eles não estão preocupados com isso. Você tem que dizer que você tem os mesmos valores dessa empresa, que você se identifica com a postura deles como uma corporação, que você admira o crescimento que eles tiveram. Ou seja, você tem que fazer o teu dever de casa é entender quem é essa empresa e aonde você se encaixa nisso e se realmente você tem valores que são próximos aos valores dessas empresas ou dessa empresa, dessa oportunidade, porque se não for, vá procurar outra, porque aqui tem muita oportunidade. O quarto, a sua mídia social, checa a sua mídia social e vê o que você está falando, o que você está fazendo e como é que você publicamente está se apresentando. E por último, keep the focus, né? Se você não sabe o que você quer, você não vai conseguir nada. E se você não estiver procurando aquele emprego que é um emprego bom, que não precisa ser no nível que você está no Brasil, talvez seja mais baixo e tal, mas que tem uma carreira que você possa seguir, você vai ficar vagando por aí, vai demorar muito tempo para você chegar a algum lugar. Tá? Então, assim, essas são as dicas que eu queria deixar para vocês. Sucesso nessa procura de emprego. E aí eu quero abrir para as perguntas aí, Bruno. Vamos lá. Eu gostei de abrir com Ed é papo reto. Esse é o cara da imigração. Quem que falou isso? Foi a Neu Vasco Júnior. Valeu. O Neu Vasco Júnior. Valeu, Júnior. Um abraço. É o seguinte, você falou muito sobre cover letter, de ter uma cover letter para cada empresa. Para cada oportunidade, não para cada empresa. Para cada oportunidade. Pode ser a mesma. Olha só, tem uma empresa que tem 10 vagas. Uma é de engenheiro, outra é de administrador. E você pode ser um engenheiro administrador. Mas por que você cabe naquela vaga? Por que aquela oportunidade específica é legal para você? O cover letter, ele é isso. O cover letter, ele é a tua venda. Ele é o teu cartaz, ele é a tua propaganda. Ele diz, olha só, me identifiquei com isso, gostei dessa empresa porque vocês fazem isso, tem aquilo, eu admiro isso, eu respeito isso, eu tenho gana de trabalhar aí, eu tenho vontade de ajudar no crescimento, nos valores dessa empresa, eu compactuo com isso e eu quero ser isso. Tem que ser específico para aquela vaga, não é para aquela empresa, né? Joia. E como que é o currículo, como que o CV, o resume tem que ser junto com essa cover letter? Você tem que mexer no seu currículo também? Eu acho que você tem que mexer, foi exatamente o que eu falei, né? Tá lá, CV to the point. To the point é aquela vaga, você tem que moldar, olha só, não se aveste, né? Não se envergonhe de modificar esse teu currículo para usar termos que estão, inclusive, nessa oferta de emprego. Porque, como eu falei, lá no início, quem vai filtrar isso ou é uma pessoa muito júnior do RH ou é um robô, uma máquina. E se você não tem isso muito to the point, você não vai nem para a segunda fase da avaliação. Então não tenha nenhum medo de mexer nesse seu currículo de acordo com a vaga que você está buscando. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, outro dia eu fui fazer um exercício aqui e eu fui procurar uma vaga de emprego para mim.
e eu achei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 que cabiam dentro do que eu queria fazer. E eu falei, cara, eu até vou mandar meu currículo, eu quero ver o que acontece. Vou mandar. Aí eu comecei a fazer isso. Eu vou te ser muito franco, me deu uma preguiça desgraçada. Por quê? Porque é difícil fazer isso. São 11 currículos parecidos, mas não são iguais. Porque eu tenho que colocar as palavras que interessam, eu tenho que colocar os termos, a formatação. São 11 cover letters diferentes, porque eu tenho que abordar aquela empresa e tal. E na verdade, como eu não estou precisando de emprego, eu deixei esse experimento de lado por enquanto. Eu vou voltar a ele até para ver o que acontece. E assim, eu acho que procurar emprego é um negócio extremamente digno e é uma coisa que é extremamente... assim, te coloca na realidade do negócio e te transforma numa pessoa mais humilde. Não tem nada de ruim nisso, muito pelo contrário. Você tem que aprender com a rejeição, que vai acontecer naturalmente, e continuar persistindo. Eu acho que você precisa entender a oportunidade que o Canadá está te dando. Você tem que ter gana, felicidade, alegria que você tem esse problema. Porque tem muita gente que não consegue nem chegar aqui. Agora, se você quer vir para o Canadá de verdade, eu sugiro de novo que você vá na Expo, www.expocanadá.com.br e escute as palestras de pessoas como você que estava aí do outro lado da telinha, que estão hoje aqui no Canadá tendo sucesso, como o Filipe, o Alexandre e a Vanessa, que são clientes nossos que estão lá, que estão fazendo um belíssimo trabalho aqui no Canadá e que podem te contar não só o lado bom, que todo mundo fala, que todo mundo já sabe e tal, mas os perrengues, as dificuldades, os desafios que eles passaram e estão passando ainda nessa longa caminhada do sucesso. Eu acho que tem muita gente na internet que fala sobre os benefícios, as coisas lindas do Canadá. Eu costumo dizer que isso aí é o pote de ouro que está no fim do arco-íris. Isso é lindo, maravilhoso, mas o que interessa para você é como é que você faz essa caminhada. Porque não adianta eu falar para você que o Canadá é maravilhoso, que tem muito emprego, que os salários são ótimos, e você ficar me perguntando como é que eu faço isso ou aquilo, se você não conseguiu ter uma residência permanente, se você não conseguiu ter uma autorização de trabalho. Então você precisa ir na Expo, porque você precisa entender que mais importante do que ficar lendo, conversando e aplaudindo os benefícios que tem um residente canadense, um cidadão canadense, de trabalhar aqui, viver numa sociedade justa, honesta e super bacana, é entender quais são os desafios para você poder chegar aqui e fazer isso. E aí você vai vencer, espero que com nossa ajuda. Mas você precisa entender que é muito, muito importante que você entenda os critérios de elegibilidade, como é que o teu perfil está perante isso e o que você precisa tomar de decisão. De novo, 3 milhões de candidatos no pool geral de imigração do Canadá, 80 mil convidados em 2018 para o processo econômico, que é o que interessa para você, que é o Federal Skilled Worker, o Canadian Experience Class, o Express Entry de uma forma geral, apenas 1.800, e me falhou aqui o número exato, mas 1.854, se não me falo, 1.800 e poucos brasileiros, sendo que mais de 1.400 já estando aqui no Canadá, estudando em colleges e marcaram que estão morando aqui no Canadá. Então o Brasil contribuiu com um pouco mais de 400 pessoas só. Então por que você vai conseguir isso? Você tem que demonstrar uma vontade e uma persistência em vencer as etapas que não são fáceis. Tem gente que me procura dizer, de qual é o jeito mais fácil? Eu vi lá que tem o processo do Atlantic, lá como é que é? Meu Deus do céu. Prince Edward Island, daqui a pouco eu me lembro. Os processos provinciais em geral, e o cara diz, é mais fácil, eu vi que é mais fácil. Cara, é mais fácil. O federal trouxe 80 mil, o provincial que mais trouxe foi Manitoba, trouxe 2 mil. Então daí você tira, é mais fácil, mas é mais fácil mais ou menos, é mais fácil para muito menos gente. O processo provincial, de uma maneira geral, Atlantic Pilot Program, que eu queria lembrar, os processos provinciais, de uma maneira geral, funcionam para quem já está aqui no Canadá. Eles são muito complexos para quem ainda está aí no Brasil. Você tem que ter uma oferta de emprego, na maioria deles, não precisa ser autorizada pela imigração, o que corresponde a não ter nenhum canadense que possa exercer aquela profissão ou aquela vaga, não atenda às qualificações. É um pouco mais fácil, mas quem é que vai realmente te oferecer um emprego você estando aí no Brasil? É bastante difícil isso. Eu, com mais de 3.500 clientes, sei que teve, sei lá, eu tive 4 ou 5 nesses, sei lá quantos anos, 15 anos, que conseguiram isso, quase todos na área de TI. Então, assim, é uma coisa muito rara, muito difícil. Eu não quero ficar vendendo para vocês papo furado
que tem um monte de gente que fica falando disso. E assim, gente, eu acho que é um favor que vocês fariam para vocês mesmos. Parem de se concentrar no prêmio. Parem de se concentrar na chegada do sucesso. Você está olhando um cara que correu uma maratona de 40 não sei quantos quilômetros, achando que ele começou a correr ontem. Você tem que trabalhar a tua elegibilidade para você chegar lá no fim do arco-íris e colher o potinho de ouro. Não adianta você ficar falando sobre isso. Como é que eu compro carro no Canadá? Como é que eu abro conta no Canadá? Não adianta você saber isso agora, porque você não sabe como é que você se torna elegível e vem para cá. Porque se vocês soubessem, se a galera soubesse, a gente teria muito mais gente vindo para cá. E o brasileiro é uma criatura extremamente trabalhadora, extremamente inteligente, vence 1 milhão a cada dia no Brasil e podia estar se dando super bem aqui. E é isso que eu quero incentivar vocês a entenderem. Que sim, é difícil, é um desafio puxado, mas que você, se tiver realmente vontade e fizer o que precisa ser feito para estar aqui, você vai estar aqui. Independente das suas dificuldades ou das suas deficiências no seu currículo em função da avaliação do governo do Canadá. Né? A gente tem como corrigir isso. Por isso é muito importante que você vá lá na Expo Canadá, que a gente vai oferecer isso. E quem quiser entender melhor do seu perfil, o que pode ser feito, pode fazer uma consultoria comigo também. Agenda lá no agendamento@imigrarparocanadá.com.br. Lembrando que as palestras possuem vagas limitadas, né? É melhor se inscrever o quanto antes para não perder essa vaga. Exatamente, as palestras estão com vagas limitadas, tem cidade que já está chegando lá no finzinho e é importante que vocês conheçam essas pessoas e essas oportunidades e entendam um pouco mais do processo. Assim, focar realmente no que precisa ser feito para que você tenha a oportunidade de chegar aqui. Joia. E no caso de overqualified, vamos supor que eu cheguei agora e eu apliquei para uma vaga técnica, mas eu já fui CEO de uma área parecida. Isso pode atrapalhar? Pode, claro que pode atrapalhar. Atrapalha bastante, eu já vi muita gente com esse tipo de problema. Agora, eu acho que esse tipo de situação, ele pode ser amenizado, pelo menos, quando você coloca isso na cover letter. Quando você fala por que você quer essa oportunidade, por que você precisa dessa oportunidade, para você se provar no Canadá, para você ter o sucesso que você precisa ter no Canadá, para você ter experiência no Canadá, e que você coloca isso para a empresa como o seguinte, vai ser uma troca. Eu vou realmente contribuir humildemente e respeitando os parâmetros que a empresa me der, mas gostaria de ter essa oportunidade para que eu possa realmente deslanchar minha carreira no Canadá. Eu acho que isso tem que ser levado como uma coisa positiva, aberta, direta. Eu acho que você devia botar isso lá no comecinho, na primeira frase. Como um ex-CEO de sucesso pode, numa posição mais baixa, contribuir para o teu sucesso. E você desenvolve dali. Eu acho que você tem que transformar o limão numa limonada. A maioria das pessoas que vê isso como um problema e está sempre sentada em cima disso, é difícil, é difícil, é difícil, vai para sempre ficar nesse fracasso. Eu acho que você tem essa realidade, encara isso como um desafio legal e mostra que você vai ter sucesso. Eu vou te contar um negócio, cara. Eu adoro, nas nossas empresas, contratar gente que já faliu. Já teve uma empresa que já faliu. Por quê? Porque esse cara sabe o que é o problema de falir. Ele já passou estresse, essa pessoa vai ter mais dificuldade de falir de novo do que um outro. Então eu dou muito apreço, não é só isso, evidentemente, mas eu muito pelo contrário, tem muita gente que vê mal, nossa, esse cara tinha uma empresa, ele faliu, é péssimo. Eu falo, cara, não, olha só, eu acho que ele aprendeu umas lições que tem muita gente que ainda nem não aprendeu e tem muita gente que nunca vai aprender. Então, sabe, essa nossa interpretação de que isso é ruim e tal, é subjetiva. Acho que você tem que encarar isso como uma coisa positiva. O Murilo, ele pergunta o seguinte: Ed, vale a pena trocar de carreira? Eu estaria até disposto a fazer um college. Tenho 15 anos de experiência na minha área. Ele não falou qual é a área, mas é essa balança. Ele olha só, na mesma área, ou... o Bruno, eu acho que a gente já falou disso algumas vezes. Eu acho que imigrar é renascer. E se você quer renascer no mesmo corpo, na mesma esfera, tá ótimo. Você vai continuar fazendo aquilo que você faz. Se você quer fazer outra coisa, ótimo. Eu nunca me esqueço de um cliente, eu não posso citar nomes nem nada aqui, mas que tinha uma construtora e queria abrir uma rede de restaurantes. E o que isso tem a ver uma coisa com a outra? Nada. E ele estava preocupado. Será que o consulado, será que a imigração vai me dar o visto? E ele me explicou por que isso aconteceu. Uma história delicada e tal, não convém aqui. Mas a gente explicou isso numa carta e a imigração deu para ele. Imigrar é renascer. Se isso... Eu quero dizer o seguinte para vocês, olha só. Você não quer só sair do Brasil. Você quer vir para o Canadá.
Canadá te dá todas as chances de você ser feliz fazendo aquilo que você gosta. Então por que você faria uma outra coisa? Se esse teu trabalho, se essa tua carreira, se essa tua profissão, se essa tua vida te faz feliz, continua com ela aqui. Se ela não te faz feliz e você acha que você deve trabalhar em outra coisa, faça outra coisa. Né? Aqui no Canadá, eles falam, nesses eventos de recursos humanos e de contratação, que eu vou sempre escutar, eles sempre falam o seguinte, que você vai ter pelo menos, na sua vida séria profissional, quer dizer, depois que você já está maduro profissionalmente, não lá no comecinho, mas depois que você está maduro, pelo menos 5 mudanças drásticas de carreira. Então, por que não ter uma mudança drástica de carreira? Ou não, quando você vier aqui para o Canadá. Não vejo problema nenhum. Sobre autônomo, o estúdio Linda de Ver, ela é autônoma, falou que gostaria de saber mais sobre trabalhar como autônomo no Canadá e se isso ajuda no Express Entry. Não entendi direito a pergunta, porque para você estar trabalhando você tem que ter um visto de trabalho. Como é que você teria um visto de trabalho? Né? Então, assim, e autônomo depende, pode ser uma opção de coisa. Né? Pode ser advogado, pode ser dentista, pode ser pedreiro. Então a gente precisa entender qual é o nível. E precisa se entender qual é o nível, porque precisa se entender se isso é uma profissão credenciada e homologada aqui no Canadá. E se for, você precisa procurar os órgãos reguladores da província para entender se você tem, o que normalmente o Brasil nenhum tem, as credenciais necessárias para executar essa função aqui. Maravilha. Você falou contou um exemplo de enviar a Thank you for considering letter depois de uma entrevista. Uhum. Você pode falar mais como que seria uma carta dessa? Eu não acho nem que é thank you for considering o que esse pessoal estava falando para mim. Eles estavam falando thank you for your time. Obrigado por me ouvir. Eles não estavam... Não é, veja bem, não é um agradecimento de, poxa, muito obrigado por você olhar o meu currículo e ver se eu tenho condições, eu gostaria muito de trabalhar aí, dar uma reforçada nisso. Não é nem isso, não. Era uma coisa mais simples, é um negócio seguinte, olha só, muito obrigado pelo teu tempo. Eu costumo dizer para as pessoas, e gente, olha só, eu estou no Canadá há quase 20 anos, e 10 anos que eu morei nos Estados Unidos. Isso aí dá quanto tempo? Dá 36 anos, né? 20 com 10? Não, 20 com 10 dá 30. Porra, eu tô péssimo de conta. 30 anos, eu tenho 56, então eu morei menos tempo no Brasil do que morei mais tempo fora do Brasil do que no Brasil. Então, assim, não é legal você ficar julgando qual cultura é melhor, qual cultura é pior. Isso aí não é papel para ninguém. Agora, a cultura canadense é de um jeito. Se você quer trabalhar aqui, você tem que atender a essa formatação da cultura. O brasileiro tem alguns problemas de choque cultural que são... O primeiro é esse respeito ao tempo. Né? Outro dia teve uma pessoa que disse assim para mim, você pode ir lá não sei aonde pegar um livro para mim e me mandar aqui no Brasil, depois eu te pago. Isso aqui no Canadá é uma ofensa. Não, eu não posso ir para você fazer isso. Não, mas é uma gentileza. Não é uma gentileza, é uma usurpação do meu tempo, que é a maior riqueza que eu tenho. Né? Então, e essa pessoa jamais vai estar disponível para pagar para você, mandar um motoboy, coisa que não existe aqui no Canadá, mas vamos dizer que existisse, ou uma pessoa, um funcionário, para ir lá executar isso. Então, assim, as pessoas elas têm um certo desdém pelo tempo do outro. Isso aqui no Canadá é extremamente mal visto. Então, quando você manda uma carta dessa agradecendo o tempo, você está reforçando esse positivismo cultural, onde você fala o seguinte, cara, obrigado por você dedicar tempo a avaliar o que eu tenho. Né? Você não está dando um reforço no teu pedido. Você está demonstrando apreço cultural por um dos valores mais importantes aqui no Canadá, que é o tempo. Né? A Gabi perguntou uma dúvida, se você já pensou em ser headhunter. Não. Não? Seria um péssimo headhunter. Eu não sou uma pessoa... eu tinha um chefe, eu fui diretor de uma multinacional japonesa, que era americana, e aí foi comprada e tal. E o presidente uma vez me ligou e falou o seguinte, Ed, o negócio é o seguinte, você flip-flop. Flip-flop é aquele chinelo havaiano, né? Que faz flip-flop, flip-flop. E quer dizer o seguinte, você muda de opinião toda hora. Você flip-flop toda hora nas pessoas que você contrata. Você não serve para contratar. E aí eu confesso que eu fiquei meio chateado naquilo, né? E eu fui para casa pensar e tal. E uns 2, 3 dias depois eu liguei para ele e falei, eu queria conversar contigo.
Aí ele falou, tá bom, vem aqui. Aí eu fui lá conversar com ele e eu disse para ele o seguinte, olha só, eu não sou flip-flop. Eu acredito no que as pessoas falam e flip, quando eu falo, cara, beleza, vou te dar uma chance, vamos fazer, você falou isso tudo aqui para mim. Por isso que não minta no teu currículo, na tua cover letter. Porque a partir do momento que você não entrega, eu não demoro nem um segundo para flop, mandar você embora. Então eu acho que eu sou assim, ao mesmo tempo que eu sou muito bonzinho no começo, eu acho que eu sou extremamente rígido na entrega. Então eu acho que eu não sou a melhor pessoa para trabalhar nessa área. Né? Tanto que nas nossas empresas a gente tem gente que faz esse negócio, eu não me meto com contratação nem na empresa. O Ademar, a gente já conversou sobre isso na outra live, mas é o seguinte, ele é engenheiro em usinas hidrelétricas com 20 anos de experiência. Só que ele tem 45 anos. Ele pensou em fazer um curso ESL em alguma universidade. Caro e ruim. Entrando aí. ESL em universidade é caro e ruim. Por que você quer fazer na universidade? Porque você acha que é melhor. Não é. É caro, é ruim e não vai te dar vantagem nenhuma. Se você precisa melhorar o seu curso de inglês, procura Canadá Intercâmbio, www.canadaintercâmbio.com e entende quais são as opções melhores. Você tem 45 anos, eu acho que ele falou 46, 45. Você é engenheiro, você é um cara que tem uma formação, deve ter família, etc e tal. O Canadá não é o melhor destino para esse tipo de pessoa, como destino para se aprender inglês. Só que se você quer emigrar para o Canadá, ele se torna o melhor destino. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Canadá, as escolas no Canadá, elas são, ao meu ver, muito joviais. Ela é feita para aquele cara de 18, 23 anos que o papai que está pagando. Então a grande maioria deles não é um cara de 45 anos e que está tentando aprender esse inglês de forma rápida para poder fazer um processo migratório e é uma das decisões mais sérias e caras da vida dele e da família dele. Os países de melhor destino são Londres, na Inglaterra, que custa 5, 6 vezes mais, e Boston, nos Estados Unidos, que custa 3 vezes mais. O problema é que o brasileiro não tem dinheiro, porque o câmbio é 3 para 1 do dólar canadense, imagina da Libra, nem sei quanto é, 5 para 1. Então, financeiramente é inviável. Por isso o Canadá se torna uma opção interessante. Agora, é preciso que uma pessoa madura, quando vem estudar aqui nas escolas de inglês do Canadá, tenha expectativas dentro da realidade, entendendo que a grande maioria desses jovens não tem essa vontade imperiosa que você tem de ter sucesso nisso numa velocidade grande, porque disso depende um grande sucesso na tua vida. Infelizmente o Brasil fracassou com o seu povo no sentido de ensinar inglês. Né? E a solução para isso é muito simples. Todo mundo vai gritar, vai ser contra, mas o Larry, que é meu amigo lá de Vancouver, me ligou outro dia que ele foi para a Islândia. Foi para a Islândia e falou para mim, Ed, todo mundo na Islândia fala inglês. Aí eu falei, pô, é mesmo? Ele falou, cara, rapaz, todo mundo, criancinha, 5, 6 anos, fala inglês fluente. Eu até perguntei, mas vem cá, a língua de vocês é inglês aqui? Não é islandês, não é islandês, não tem nada a ver. Ele falou, vem cá, cara, como é que vocês falam inglês aqui? E a resposta é o seguinte, eles não têm televisão. A televisão deles é da Inglaterra. Então não tem legenda, proibido. Eles têm um jornal lá que é em islandês e o resto, desenho animado, filme e tal, é em inglês. Então a população com isso aprendeu inglês. No Brasil o máximo que a gente tem é um Netflix, não sei o que, mas tudo cheio de legenda, todo mundo fica lendo legenda o tempo todo. Então assim, o brasileiro, e me preocupa pra caramba isso, tá? Porque todo mundo falando da guerra comercial com China e Estados Unidos, etc, etc. O brasileiro não fala inglês. O brasileiro, menos de 1% da população brasileira tem alguma proficiência de inglês. Isso é, nossa senhora, assim, como nação, como briga comercial, o Brasil está anos atrasado em tanta coisa, mas nisso aí, seriamente fora. Então assim, você com 40 pancada anos, querendo vir para cá, procura Canadá Intercâmbio, a gente vai ter a maior boa vontade de te entregar os melhores cursos possíveis, mas você tem que estar dentro da realidade de que as ofertas de cursos aqui são mais simples e mais joviais, talvez não tão maduras, quanto aquelas da Inglaterra e dos Estados Unidos, que são melhores, eu acredito, conheço bem, fui diretor de um maior grupo de escolas da Inglaterra para a América Latina, e fui diretor para a América Latina da Berlitz também, que é uma das maiores escolas de inglês do mundo. Eu acho que as escolas de Boston, em geral, a NES, New England School of English, é excelente, uma escola de altíssimo nível, tem parceria com Harvard, etc., mas custa, sei lá, 3, 4 vezes mais. Então, quer dizer, só a escola, mas mais acomodação, comida e tal, tudo é 4 vezes mais. Então é complicado. Vamos supor que você está aqui, já que aqui é mais fácil arrumar um emprego estando no país.
mas você entrou com visto de turista e conseguiu uma oportunidade de emprego. Quais são as chances de trocar para um visto de trabalho? Nenhuma. Você está fazendo coisa errada, você está agindo ilegalmente. Essa solução é uma solução que eu acho pequena perante a oportunidade que o Canadá está te dando. O Canadá, diferente dos Estados Unidos, não tem uma campanha contra os imigrantes ilegais e contra novos imigrantes. O Canadá está dando oportunidade para muita gente. Você tem que procurar fazer a coisa certa. Não vem para cá com visto de turista. Vem para cá com visto certo, fazer o que você precisa fazer para aumentar a tua elegibilidade. Se você precisa trabalhar para ganhar alguma grana para isso, os Career Colleges, que são escolas privados, são uma boa oportunidade para fazer isso. A gente tem o Arbutus College em Vancouver, a gente tem o Toronto School of Management aqui em Toronto, tem outros por aí. Tem o Cornerstone do meu amigo William, que é um francês espetacular, vai estar com a gente na Expo Canadá também, uma criatura, um super empreendedor. Eu devia pagar para conversar com ele, adoro conversar com ele. Tem oportunidades muito legais para isso. Assim, não faça a coisa errada porque você não sabe. Se você não sabe, vai lá na Expo Canadá e se informa. Faz a coisa certa, é muito mais fácil. Lá no final você vai ter um resultado. Senão você vai se transformar em mais um desses milhares de brasileiros que estão lá nos Estados Unidos ilegal e que não sabem o que fazer. Queria resumir dizendo o seguinte: você tem que ter realmente um cover letter direcionado para aquela vaga que você quer. Você precisa ter um cover letter que chame atenção, que te coloque, não só no que está escrito, mas até no visual, na cor, de repente, tal. Não faz um negócio brega, não, faz um negócio legal. Pô, contrata uma empresa, entra na internet e vê quem pode fazer isso. Com um punchline que diz por que você é o candidato que é diferente e melhor do que os outros. Por que eles deveriam contratar você e por que você se identifica com essa empresa. Isso é super importante. Continua com o teu networking, faz o teu dever de casa e, mais importante do que tudo, muito investimento de tempo e dinheiro no teu inglês para você poder ter sucesso aqui no Canadá. Tá? Quer saber mais sobre isso? Entra lá no site da Expo Canadá, se inscreve, participa das palestras, tem uma lotação limitada, já está acabando em algumas cidades, www.expocanadá.com.br, e vem conhecer gente que, como você, estava do outro lado da telinha até muito pouco tempo, como a Alexandra, a Vanessa e o Felipe, e que hoje estão tendo sucesso aqui no Canadá. Você não está aqui de verdade, porque você ainda não tomou as providências que você precisa para estar aqui com a gente. Te vejo aí na Expo no Brasil, que eu vou estar aí agora em setembro, e depois aqui no Canadá também. Sucesso para você, um abraço e te vejo na próxima live, que a gente vai tentar fazer toda quinta-feira. Eu vou estar em Vancouver, numa reunião da empresa. Eu não sei se eu consigo, mas a gente vai fazer de tudo para tentar. A gente vai colocar aqui informações sobre isso. Um abraço, boa noite.